Bem-vindos a mais um episódio do podcast O X a Coisa. Da redação do X da Coisa, eu sou Liliane Ravani e o assunto de hoje é Cultura Maker. Em um cenário ideal, os professores de ensino fundamental entendem o conceito da cultura maker, possuem capacitação digital adequada e utilizam mão na massa no dia a dia do fazer pedagógico. Mas a realidade docente é bem diferente, como é o caso do professor de língua portuguesa do ensino fundamental, Júlio César. Olá, ouvintes! Eu sou Júlio e, como professor especialista em língua portuguesa, entendo que a tecnologia não pode ficar fora da sala de aula, já que ela encanta pessoas de todas as faixas etárias, não é mesmo? Desde crianças, jovens e adolescentes, e até mesmo aqueles adultos que gostam de se desafiar e de aprender coisas novas. Entretanto, sei que a cultura maker não é um fim em si mesma e, por isso, apresenta alguns desafios que eu gostaria de abordar nesse nosso podcast. Vamos lá? O desafio número 1 é a falta de recursos e infraestrutura. Muitas escolas não possuem laboratórios ou equipamentos necessários para atividades maker, como impressoras 3D, kits de robótica ou ferramentas afins. O desafio número 2 é a falta de formação e capacitação dos profissionais. Nem todos os professores possuem formação específica e podem sentir grandes dificuldades em lidar com as habilidades voltadas para a cultura maker, que envolvem habilidades técnicas e práticas. A diversidade número 3 é a integração curricular. Incorporar atividades maker de maneira que complemente os objetivos educacionais pode ser desafiador. A cultura maker tende a se associar mais facilmente com disciplinas de ciências, tecnologias, engenharia e matemática. O revés número 4 é a falta de tempo e de planejamento. Atividades maker frequentemente requerem mais tempo de planejamento e execução do que atividades tradicionais. Em currículos já sobrecarregados, encontrar tempo adicional pode ser muito desafiador. O desafio número 5 é a resistência à mudança. A introdução de novas metodologias pode encontrar resistência tanto por parte dos professores, que podem estar confortáveis com métodos tradicionais, quanto por parte dos alunos, que podem não estar acostumados a esse tipo de aprendizagem ativa e prática. E a dificuldade número 6, finalmente, é a adaptação das habilidades. A criação de atividades maker que sejam diretamente relevantes para a disciplina específica do professor em questão. Nem todas as habilidades podem ser facilmente adaptadas para esse formato. Superar esses desafios requer uma abordagem colaborativa com apoio administrativo, capacitação contínua e a criação de um ambiente que valorize e incentive a inovação pedagógica. Vale a pena tentarmos. Um abraço. A professora do ensino fundamental, Vanessa Lanes, também dá o seu depoimento sobre o uso da cultura maker no ambiente escolar. Olá, ouvintes! Eu me chamo Vanessa Lanes dos Anjos, sou mestranda no curso de Tecnologias Digitais da Unicarioca e vim participar do podcast falando um pouco mais sobre a necessidade do preparo do professor para utilizar a cultura maker em sala de aula. Então, a cultura maker é um movimento que valoriza a criatividade, a inovação, o aprendizado prático através das construções de projetos. E ele incentiva os alunos a aprender fazendo, com a mão na massa,
promovendo uma cultura de uma educação ativa, engajadora. Mas, para que isso aconteça, para que seja eficaz, o professor tem um papel fundamental. Então, assim, por que é crucial que os professores estejam preparados para essa cultura? Primeiro, porque a abordagem maker, ela exige uma mudança de paradigma no ensino. O professor vai deixar de ser o único detentor do conhecimento e ele vai ser um facilitador, um orientador dos seus alunos nas descobertas, nas criações. Isso vai requerer novas habilidades e uma mentalidade aberta à experimentação também do erro. Além disso, essa cultura maker, ela vai envolver tecnologias diversas, desde ferramentas básicas de construções até as impressoras 3D, softwares de programação. Os professores eles precisam estar confortáveis com essas tecnologias para poderem ensinar os alunos a usá-las de uma forma eficaz. Isso vai significar que o treinamento técnico é essencial, mas também é importante que os professores desenvolvam essa capacidade de integrar a tecnologia ao currículo de uma maneira significativa. A formação continuada vai ser uma chave essencial nesse processo, uma verdadeira peça de encaixe, Programas de desenvolvimento profissional que vão favorecer workshops, cursos, treinamentos específicos são indispensáveis nessa cultura para que possa ser aprendido cada vez mais. Esses programas, eles devem focar tanto nos espaços técnicos quanto nos pedagógicos, ajudando os professores a compreenderem como utilizar essas ferramentas maker para promover as competências, como as resoluções de problemas, o pensamento crítico e a colaboração. Outra questão muito importante é a criação dos espaços adequados para essa prática da cultura maker, os laboratórios de inovações, ou Fab Labs. Esses ambientes eles precisam ser equipados com as ferramentas e os materiais necessários e devem estar projetados para facilitar a colaboração e a experimentação. No entanto, você ter esse espaço físico bem montado não é o suficiente. Por que, Vanessa? Você me pergunta. Porque os professores eles precisam ser capacitados para gerenciar esses espaços de uma maneira eficaz. Para quê? Para que incentive o aluno a explorar as ideias e eles trabalharem juntos em projetos. Não podemos em momento algum esquecer da importância da cultura escolar. Para que essa cultura maker se enraize de verdade, é preciso que toda a comunidade escolar, quem são esses? A direção, os professores, os alunos, os pais, todos juntos têm que estar engajados e compreendendo sempre os benefícios que essa nova abordagem traz para a criança. Os professores, eles podem desempenhar um papel vital nessa sensibilização da comunidade, porque eles podem mostrar resultados positivos que a prática da cultura maker traz na aprendizagem desses alunos. Então, para concluir, a incorporação dessa cultura maker na educação não é uma tarefa simples. Por quê? Porque ela requer um esforço coordenado de uma formação, um suporte para os professores, a criação de ambientes apropriados e o engajamento de toda a comunidade escolar. Mas aí os benefícios são inegáveis. Uma educação mais dinâmica, envolvente, alinhada com essas demandas desse século XXI? Então, vamos aproveitar, vamos apoiar os nossos professores nesse caminho, fomentar uma cultura de inovação e a criatividade nas escolas? Acho bom e convido vocês a participar também dessa ideia. Muito obrigada por acompanharem esse episódio e até a próxima, pessoal! Para discutir esse assunto, temos aqui um convidado muito especial, o professor Carlos Eduardo Jascone, líder dos ginásios educacionais tecnológicos da Secretaria Municipal de Educação. O professor Jascone é mestre em Ciências Biológicas.
Bem-vindo, Cadu, apelido só para os amigos. Cadu, obrigada por estar conosco. Para começarmos, você poderia se apresentar e contar um pouco sobre sua trajetória e como você se envolveu com a cultura maker? Bom dia, Liliane, tudo bom? Então, eu sou da rede municipal há 18 anos como professor, fui diretor e hoje eu estou na Secretaria de Educação cuidando, do projeto dos ginásios educacionais tecnológicos, são os GET. Esse projeto ele visa trazer a tecnologia, a cultura maker com base na abordagem STEAM, para as escolas desenvolverem melhor o processo de aprendizagem com os alunos. Então eu entrei nessa trajetória da cultura STEAM, da cultura maker, em 2023, em janeiro de 2023, quando eu vim para a secretaria para tocar diretamente esse projeto. E aí, a partir disso, estudando, lendo, fazendo curso, a gente foi se aprimorando aí. Para os nossos ouvintes que talvez não estejam familiarizados, você poderia explicar o que é a cultura maker e como ela se diferencia das outras abordagens educacionais? Então, a cultura maker, ela surgiu com o movimento punk rock, nos Estados Unidos, onde as pessoas queriam construir desde as suas próprias roupas, dos seus estilos, adaptar guitarras, adaptar vestuários, adaptar ambientes ligado à cultura punk rock. E essa cultura ela se difundiu não como punk rock no mundo inteiro, mas ela chegou na educação no aprender fazendo. A cultura maker nada mais é do que o aprender fazendo, é o aluno se apropriando do conhecimento do fazer. Então, se ele vai estudar ciclo da água, por exemplo, ao invés de ele ficar decorando etapas, ele faz experimentos, ele faz maquetes, ele faz alguma coisa de forma prática que mostra aquele conhecimento. E é sabido que grande parte da nossa aprendizagem é visual. Então, quando a gente estimula o movimento maker, além da gente estar desenvolvendo habilidades e competências fundamentais, principalmente na educação infantil e primeiro segmento, que são crianças que precisam desenvolver a coordenação motora, você também permite que a aprendizagem se torne significativa. Então, a cultura maker ela tem esse impacto de auxiliar, de materializar conceitos às vezes muito abstratos que uma criança não vai entender. Cadu, quais são os principais benefícios da cultura maker na educação? Então, a cultura maker, ela desenvolve muita criatividade, Hoje em dia, é muito mais do que saber conceitos, é resolver problemas com esses conceitos. Você decorar um monte de fórmulas químicas, matemáticas, você saber todos os verbos, sem saber a aplicabilidade, o uso e sem resolver uma situação, não tem funcionalidade. Então a cultura maker vem para pegar esses conceitos que são importantíssimos, mas de forma criativa resolver problemas do cotidiano. Então se você vai trabalhar, por exemplo, poluição num local que tem um rio que por algum motivo foi assoreado, foi poluído, a cultura maker vai te levar até o rio, vai te mostrar, você consegue pesquisar o pós, o pré e o pós, você consegue mostrar como era o rio, o que tem que se fazer, e aí a criança começa a pensar em soluções usando a criatividade. E a criatividade ela vai começar assim, no maker. É tesoura, papel, cola, canetinha, ela vai desenhar, ela vai pintar. Depois ela chega na robótica. A robótica é uma das etapas. Mas ela começa com papel, com canetinha, desenhando o rio, vendo o que estão jogando para ela refletir sobre aquilo ali. E retorna a falar da questão visual. Quando a criança ela se prontifica a fazer, se ela está ali na criatividade desenvolvendo essas habilidades, ela está vendo. Se ela está vendo, aquele conhecimento tem pertencimento para ela e ela começa a entender o uso no seu dia a dia. Vamos falar um pouco sobre letramento digital, o que significa para os professores e por que é tão importante.
O letramento digital ele é necessário na nossa sociedade atual, né? A escola ela já vem com a cultura maker no sangue, né? Desde sempre. A educação infantil ela é maker, né? O primeiro segmento ele começa muito maker. Só que no século XXI chegaram as tecnologias, chegaram as ferramentas digitais e como usar. E aí vem a questão do letramento digital, onde o professor ele precisa ser capacitado para aprender a usar essas ferramentas em prol do processo de aprendizagem. O objetivo não é o professor aprender a usar por usar o equipamento, é ele aprender a usar os meios digitais e entender que aquilo ali ele correlaciona com o currículo da escola. Então no JET, por exemplo, todos os professores de JET eles fazem uma capacitação com a Universidade de Colômbia, né, que é uma universidade renomadíssima. Os diretores fazem um curso com o Instituto Singularidades, os professores fazem um curso com a Nave do Conhecimento, que é o equipamento da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, em prol desse letramento, para ele entender como usar essa ferramenta no processo de aprendizagem. Você falou do JET, o que é JET e quais são os maiores desafios para os professores hoje em dia? Então, o JET ele é o Ginásio de Educação Tecnológica, né, que é uma escola inovadora e é o modelo mais inovador do país. O ministro Camilo Santana, quando esteve no Rio de Janeiro em 2024, ele viu o modelo na prática e comentou na reunião lá no MEC que é um modelo exemplar de escola integral. Então o JET, que é essa siglazinha, é uma escola onde os alunos eles têm português, matemática, história, geografia, como qualquer outra, é uma escola integral, só que eles têm um espaço de criatividade, que nós chamamos de colaboratório, mas tem lugares que chamam de makerspace, Fab Lab, e aí o nome não interfere muito, mas o nosso nome é colaboratório porque o objetivo é que o aluno trabalhe em colaboração, em conjunto, para o processo de aprendizagem, onde ele é o protagonista. Então o aluno ele não aprende só mais o conteúdo do famoso cuspe-giz, ele coloca na prática, ele constrói ferramentas, ele constrói objetos, ele imprime coisas na impressora 3D que vão permitir o processo de aprendizagem dele. E aí a gente muda a percepção, porque o aluno deixa de ser um ator passivo só de receber conteúdo e copiar no caderno para ser um ator ativo, onde ele vai questionar, ele vai experimentar, ele vai errar, ele vai refletir isso para tentar acertar. Então essa é a mudança, e a gente já trabalha com a abordagem STEAM, que é unindo ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Não que as outras áreas do conhecimento não estejam sendo abordadas nesse processo, elas estão, mas de forma interdisciplinar, ou seja, o aluno não trabalha mais na caixinha do português, caixinha da matemática, ela trabalha de forma toda integrada. E isso é o mundo. Você não vai resolver um problema só com conhecimento de matemática, ou só com conhecimento de português, ou só de ciências. Você integra, você resolve problemas com tudo isso juntos. E aí os maiores desafios hoje do letramento digital, né, retornando à segunda parte da pergunta, professora Liliane, é a questão do próprio preconceito do professor. Dele achar que ele não é capaz, que ele não é dessa geração, que ele é muito difícil para ele. E a partir do momento que a gente leva eles para as capacitações, mostra que é possível, essa barreira é quebrada. E aí nós temos um professor mais estimulado, instigado, porque entendeu que ele vai muito além do que ele já faz. Então esse preconceito com ele próprio, não é ninguém com ele, é ele com ele, achando que ele não é capaz, é a nossa maior barreira. Cadu, como a cultura maker pode ser integrada de forma prática no dia a dia das escolas? Tem algum exemplo, alguma história de sucesso, algum caso para compartilhar? Temos vários. Primeiro a gente tem que entender que é um processo. A escola está num processo de mudança. Então a mudança não ocorre da noite para o dia. E esse processo ele vai impactar em vários níveis da escola. Desde frequência escolar, evasão escolar, comportamento escolar e até processo de aprendizagem. Então eu gosto de citar muito o exemplo que acontece no JET Marechal Mascarenhas de Moraes. É uma escola dentro do Caju, da comunidade do Caju, num local
com várias mazelas sociais, com muita desigualdade social, onde já foi o pior IDH da cidade do Rio de Janeiro. Nesse JET, né, esse JET, por exemplo, não tinha procura de alunos. A escola era feia estruturalmente, a escola era depredada, os alunos não queriam estudar ali, porque não viam aquela escola como algo importante para o cotidiano deles. Depois da chegada do JET, por exemplo, que a escola foi reformada, que a metodologia de ensino foi aprimorada, foi adaptada para a realidade social que os jovens estão hoje, isso é o oposto. Então, em 2022, quando a gente tinha 15% de evasão escolar, em 2023 esses dados já caíram, em 2024 é zero. A frequência escolar na escola, que beirava 80%, né, em 2022, em 2023, quando o JET foi implementado lá, melhorou e hoje ela já bate 95%. Então você percebe que não é só a aprendizagem, não é só isso, é o aluno na escola. E se o aluno está na escola, ele consegue aprender melhor, porque evita os gaps de aprendizagem. Então o aluno ele aprende. Então essa escola hoje já tem melhores resultados no IDEB, ela já tem melhores resultados nas avaliações internas da secretaria. Isso tudo porque muda a cultura da escola. Essa escola não tem depredação, você consegue mudar essa cultura. Então esse é o grande ganho, um grande exemplo que eu dou, mas temos vários. Temos casos desses dentro de Vila Kennedy, que é uma outra comunidade, em Guaratiba, né, na escola, no JET, né, a professora Ari Marques Ponte, ele é dentro de um bairro onde não tem nenhum equipamento público a não ser a escola e uma clínica da família, e a escola hoje em dia é um oásis, todo mundo quer estar na escola, os alunos estão ali aprendendo e os pais felizes porque o aluno não fica na rua ao invés de estar na escola. Professor Cadu, para os professores que estão ouvindo e querem começar a explorar a cultura make e melhorar seu letramento digital, por onde eles devem começar? Quais dicas você recomenda? A primeira dica é se desnudar de preconceitos, de barreiras, achar que não é capaz, achar que também isso é uma balela social, é entrar de peito aberto para entender a nova metodologia. Né? Hoje, quem coloca os nossos limites somos nós. Então, se eu já entro com preconceito contra uma metodologia, se eu já entro com um preconceito comigo, não ser capaz de resolver alguma coisa, não vai sair do lugar. Então, a primeira coisa é se desnudar, estar aberto a mudanças. E eu ouvi um relato disso de um professor articulador, Gustavo. Ele é professor de geografia, ele não sabia nada de cultura digital, cultura maker, robótica, mas ele aceitou o desafio de ser professor articulador no JET. Hoje é um dos melhores, porque ele se desnudou das barreiras que poderiam impedir o crescimento dele. Tirou as vendas que impediam ele ver a possibilidade de crescimento. Então essa é a primeira dica. A segunda dica é estudar, é se capacitar. Como qualquer coisa nova, a gente precisa estudar. O professor tem que estar em constante estudo, em constante formação. Então ele precisa sim fazer um curso, ele precisa ler um livro, ele precisa debater, estar em grupos de pesquisa ou grupos de trabalho para isso. Então são as duas grandes dicas que eu dou e aí o sucesso é garantido. Muito obrigada, professor Carlos Eduardo Jascone, por ter topado conversar com a gente sobre esse tema tão atual e por essa conversa enriquecedora. Tenho certeza de que nossos ouvintes aprenderam muito sobre cultura maker e letramento digital. Volte outras vezes aqui, professor. Eu agradeço, professora Eliane, pelo convite. É sempre bom falar do que a gente trabalha com empolgação. Eu sou muito feliz no que eu trabalho, eu sou um profissional de educação alegre. Nós temos diversas barreiras e diversas dificuldades, mas a educação é disso porque a gente lida com pessoas, lida com processos. Então não é simples, não é exato, não é uma matemática, né? Mas eu fico muito feliz de poder falar da cultura e é uma coisa que a sociedade hoje ela preza, né? De uma evolução pedagógica, uma evolução educacional. Agradeço muito a oportunidade. Eu sou Liliane Ravani e esse foi mais um episódio do podcast O X da Coisa.
Fiquem conectados, sigam no Spotify e até o próximo.